Audiolivro Patriarcas e Profetas na linguagem de hoje. Capítulo 57. Castigo à vista. Deus deixou de se comunicar com o sumo sacerdote Eli e seus filhos. A presença do Espírito Santo se afastou deles por causa dos pecados que haviam cometido. Todavia, o menino Samuel continuou fiel a Deus e sua primeira missão como profeta do Senhor foi comunicar a mensagem de reprovação à família de Eli. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. 1 Samuel 3, versículos 2 a 4. Pensando ser a voz de Eli, o menino correu até a cama do sacerdote e lhe disse: "Estou aqui, o Senhor me chamou?" Eli respondeu: "Não o chamei, volte e deite-se." 1 Samuel 3, versículo 5. Por 3 vezes Samuel foi chamado e 3 vezes ele respondeu da mesma forma. Então Eli compreendeu que o misterioso chamado era a voz de Deus. O Senhor deixara de falar com o servo que ele tinha escolhido, o homem de cabelos brancos, para falar com uma criança. Apenas isso, por si só, já era uma amarga, mas merecida repreensão a Eli e à sua família. Nem a inveja e nem o ciúme abalaram o coração de Eli. Disse a Samuel que respondesse: "Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo." 1 Samuel 3, versículo 9. Samuel ouviu novamente a voz e respondeu: "Fala, pois o teu servo está ouvindo." 1 Samuel 3, versículo 10. E o Senhor disse a Samuel: "Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra sua família, do começo ao fim, pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os puniu. Jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta." 1 Samuel 3, versículos 11 a 14. Samuel ficou com muito medo e espantado ao receber uma mensagem tão terrível. Pela manhã, ele fez seus deveres como de costume, mas sentia um grande peso em seu coração. O Senhor não ordenou que falasse sobre a terrível condenação. Assim, ele não disse nada. Ficou com muito medo de que o sacerdote lhe fizesse alguma pergunta que o obrigasse a revelar os juízos divinos contra aquele a quem ele amava e respeitava. Eli tinha certeza de que a mensagem dizia respeito a alguma grande calamidade que viria sobre ele e sua família. Chamou Samuel e pediu que relatasse fielmente o que o Senhor lhe revelara. O jovem obedeceu, e o idoso sacerdote humildemente se curvou em submissão à terrível sentença. Ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. 1 Samuel 3, versículo 18. Última oportunidade. Apesar de tudo, Eli não se arrependeu de verdade, não abandonou o pecado. Ano após ano, o Senhor adiava os juízos que tinha anunciado. Eli poderia ter feito muito para reparar os erros do passado, mas o idoso sacerdote não tomou nenhuma atitude que ajudasse a corrigir os males que contaminavam o santuário do Senhor e levavam milhares à ruína em Israel. Diante da paciência de Deus, Ofni e Finéias endureceram o coração e se tornaram ainda mais ousados. Eli comunicou a toda a nação as mensagens de advertência e reprovação à sua família. Dessa forma, ele esperava desfazer a má influência de seus erros no passado. Contudo, assim como os sacerdotes, o povo não deu atenção às advertências. As nações vizinhas também se tornaram mais ousadas
em sua idolatria e crimes. Não tinham nenhum sentimento de culpa por seus pecados, como teriam sentido se os israelitas tivessem permanecido leais. Foi necessário, portanto, que Deus interferisse para que seu nome continuasse sendo honrado. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afeque. 1 Samuel 4, versículo 1. Os israelitas fizeram isso sem pedir o conselho de Deus, sem o consentimento do sacerdote ou do profeta. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel e, intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. 1 Samuel 4, versículo 2. Quando o exército voltou para o acampamento desfalcado e desanimado, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? 1 Samuel 4, versículo 3. Não viam que era por causa de seus pecados que aquela terrível calamidade aconteceu. Então os israelitas disseram: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos de nossos inimigos. 1 Samuel 4, versículo 3. O Senhor não dera ordem nem permissão para que a arca fosse com o exército. Mesmo assim, eles estavam certos da vitória e deram um grande grito de alegria quando a arca foi levada ao acampamento pelos filhos de Eli. Os filisteus achavam que a arca era o Deus de Israel e disseram: o que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor tinha sido levada para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós! São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. 1 Samuel 4, versículos 6 a 9. Os filisteus atacaram com grande fúria, causando um grande massacre. 30.000 homens foram mortos e a arca de Deus foi levada. Os 2 filhos de Eli morreram enquanto lutavam para defendê-la. Essa foi a calamidade mais terrível que poderia acontecer a Israel. A arca de Deus estava nas mãos do inimigo. O símbolo da presença e do poder do Senhor foi levado. Em tempos passados, aconteciam vitórias milagrosas sempre que ela aparecia. O símbolo visível do Deus Altíssimo repousava sobre ela no lugar santíssimo do santuário. Dessa vez, não trouxe a vitória que esperavam, causando grande tristeza em todo o Israel. A lei de Deus, que estava dentro da arca, era o símbolo da sua presença. Porém, eles mostraram desprezo para com os mandamentos e entristeceram o Espírito do Senhor, que se retirou do meio deles. Quando o povo deixou de fazer a vontade de Deus, não mais obedecendo à sua lei, conforme ele revelou, a arca se tornou pouco mais que uma caixa comum para eles. Olhavam para a arca como as nações idólatras olhavam para seus deuses. Transgrediram a lei que estava guardada dentro dela, pois a sua adoração à arca os levou à falsidade e à idolatria. Notícias trágicas e a morte de Eli. Quando o exército saiu para a batalha, Eli ficou em Siló. Ele aguardava com grande preocupação o resultado do conflito, pois em seu coração temia pela arca de Deus. 1 Samuel 4, versículo 13. Dia após dia, ele ficava assentado do lado de fora do portão do tabernáculo, ao lado da estrada, esperando ansiosamente a chegada do mensageiro que traria notícias do campo de batalha. Finalmente, um homem da tribo de Benjamim, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. 1 Samuel 4, versículo 12. Correu até a cidade e repetiu as notícias da derrota para a multidão que aguardava impaciente. Os gritos de choro e de tristeza chegaram até Eli, que estava ao lado do tabernáculo. O mensageiro foi até onde ele estava e disse: Israel fugiu dos filisteus
e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. 1 Samuel 4, versículo 17. Eli podia suportar tudo, por mais terrível que fosse, pois esperava que isso acontecesse. No entanto, quando o mensageiro acrescentou, e a arca de Deus foi tomada, uma expressão de extrema angústia tomou conta de seu rosto. O pensamento de que o seu pecado tinha desonrado a Deus e feito com que ele retirasse a sua presença de Israel foi mais do que ele podia suportar. Eli caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. 1 Samuel 4, versículo 18. A esposa de Finéias era fiel ao Senhor. A morte de seu sogro e de seu esposo, e acima de tudo, a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada, provocaram a sua morte também. Ela sentiu que a última esperança de Israel tinha desaparecido. Deu o nome de Icabode, ou inglório, ao filho que nasceu nessa hora de tanto sofrimento. Já quase morrendo, ela repetia com tristeza as palavras: a glória se foi de Israel, porque a arca de Deus foi tomada. 1 Samuel 4, versículo 21. Apesar de tudo, o Senhor não rejeitou seu povo completamente e usou a arca para castigar os filisteus. A presença divina, embora invisível, acompanharia a arca para aterrorizar e destruir os transgressores da sua santa lei. Os maus poderiam vencer por algum tempo, enquanto viam Israel ser castigado, mas viria o tempo em que eles também deveriam enfrentar a condenação de um Deus santo que odeia o pecado. Deuses pagãos não resistem à arca de Deus. Comemorando sua vitória, os filisteus levaram a arca para Asdod e a deixaram no templo do deus Dagom. Eles imaginavam que o poder que acompanhava a arca passaria para eles e que, unido ao poder de Dagom, seria impossível serem derrotados. Quando entraram no templo no dia seguinte, viram uma cena que os deixou aterrorizados. Dagom estava caído diante da arca do Senhor. Os sacerdotes ergueram o ídolo com toda a reverência e o colocaram de volta no lugar. Na manhã seguinte, porém, eles o encontraram quebrado, de forma muito estranha, caído diante da arca. A parte de cima desse ídolo era semelhante a um homem e a de baixo parecia um peixe. Todas as partes que se pareciam com o homem tinham sido quebradas, ficando inteiro só o corpo do peixe. Os sacerdotes e o povo ficaram horrorizados. Acharam que isso era um mau sinal, anunciando a destruição que viria sobre eles e seus ídolos. Diante do Deus dos Hebreus, tiraram a arca do templo e a colocaram em outro local, onde permaneceria sozinha. Os moradores de Asdod foram atingidos por uma doença muito dolorosa e mortal. Quando se lembraram das pragas que caíram no Egito, disseram que era porque a arca estava entre eles e por isso estavam sofrendo tanto. Decidiram então levar a arca para Gate, mas a praga foi para lá também. Então, os moradores da cidade a enviaram para Ecrom. Nesse lugar, o povo a recebeu aterrorizado e gritando: eles trouxeram a arca do Deus de Israel para cá, a fim de matar a nós e a nosso povo. 1 Samuel 5, versículo 10. A obra do destruidor continuou até que o clamor da cidade subiu até o céu. 1 Samuel 5, versículo 12. Como estavam com medo de ficar com a arca por mais tempo perto de suas casas, o povo a colocou em um campo aberto. Uma praga de ratos invadiu a terra e destruiu toda a colheita nos campos e nos celeiros. Completa destruição ameaçava toda a nação. A arca ficou na terra dos filisteus por 7 meses. Os israelitas não fizeram esforço algum para recuperá-la, mas os filisteus estavam ansiosos para se livrar dela. Em vez de ser uma fonte de poder, ela se tornou um pesadelo e uma grande maldição para eles. Os filisteus não sabiam o que fazer com a arca.
o povo apelou aos líderes da nação, sacerdotes e adivinhos, e perguntou: o que faremos com a arca do Senhor? Digam-nos com o que devemos mandá-la de volta a seu lugar. Eles foram aconselhados a devolvê-la juntamente com uma oferta de grande valor. Então disseram os sacerdotes: vocês serão curados. 1 Samuel 6, versículos 2 e 3. A arca é enviada a Bet-Semes. Por causa de uma superstição bastante comum que existia entre eles, os líderes filisteus recomendaram ao povo que fizessem imitações das pragas que os afligiam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, de acordo com o número de governantes filisteus. Porquanto eles disseram: a mesma praga atingiu vocês e todos os seus governantes. 1 Samuel 6, versículo 4. Aqueles homens sábios reconheciam que um poder misterioso acompanhava a arca, mas não aconselharam o povo a abandonar a idolatria para servir ao Senhor. Eles ainda odiavam o Deus de Israel, embora os juízos que o Senhor tinha lhes enviado os obrigassem a se submeter à sua autoridade. Essa forma de submissão não salva o pecador. Devemos entregar o coração a Deus. Ele deve ser dominado pela graça divina, para que Deus aceite o nosso arrependimento. Como é grande a paciência de Deus para com os pecadores! Milhares de bênçãos, que nem mesmo foram notadas, caíram no caminho de pessoas ingratas e rebeldes, ao se recusarem a ouvir a voz de Deus por meio das obras que ele criou e pelos avisos e conselhos de sua palavra. Ele foi forçado a falar a elas por meio de seus juízos. Os sacerdotes e adivinhos insistiram com o povo para que não fizessem como Faraó e os egípcios e acabassem trazendo maiores sofrimentos sobre eles. Esses líderes religiosos apresentaram um plano que foi aceito por todos: a arca e os objetos feitos de ouro, que eles tinham enviado como oferta para reparar a culpa, foram colocados em um carro novo, para evitar qualquer perigo de contaminação. 2 vacas com cria, que nunca tinham usado o jugo, foram amarradas ao carro. Os bezerros ficaram presos no curral, e eles soltaram as vacas para irem pelo caminho que desejassem. Se a arca fosse devolvida aos israelitas dessa maneira, pelo caminho de Bet-Semes, a cidade que ficava mais próxima dos levitas, os filisteus aceitariam isso como prova de que o Deus de Israel teria causado esse grande mal a eles. Mas, se ela não for, eles disseram, então saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu e que isso aconteceu conosco por acaso. 1 Samuel 6, versículo 9. Quando as vacas foram soltas, elas largaram seus bezerros e se dirigiram para a estrada que levava direto a Bet-Semes. Mesmo não sendo guiados por mãos humanas, os animais seguiram por esse caminho. A presença divina acompanhou a arca com segurança até o lugar exato a que ela deveria chegar. Os homens de Bet-Semes estavam fazendo a colheita no vale e, quando viram a arca, alegraram-se muito. A carroça chegou ao campo de Josué, de Bet-Semes, e ali parou ao lado de uma grande rocha. Então cortaram a madeira da carroça e ofereceram as vacas como holocausto ao Senhor. 1 Samuel 6, versículos 13 e 14. Os filisteus seguiram a arca até a fronteira de Bet-Semes. 1 Samuel 6, versículo 12. E viram como foi recebida. A praga cessou e eles se convenceram de que as calamidades que caíram sobre eles haviam sido castigos enviados pelo Deus de Israel. Pior que os filisteus. O povo de Bet-Semes espalhou rapidamente a notícia de que a arca estava com eles, e muitos moradores das regiões ao redor se reuniram para celebrar sua volta. Eles ofereceram sacrifícios e, se os adoradores tivessem se arrependido de seus pecados, Deus os teria abençoado. Embora comemorassem a volta da arca como sendo um bom sinal, não tinham a verdadeira noção de sua santidade. Permitiram que ela ficasse no campo de colheita. Como ficavam olhando a todo instante para a arca sagrada, começaram a imaginar
de onde poderia vir o poder especial que ela possuía. Por fim, não suportando mais a curiosidade, eles removeram os tecidos que a cobriam e se aventuraram a abri-la. Israel tinha sido ensinado a olhar para a arca com respeito e reverência. Somente uma vez ao ano, o sumo sacerdote tinha permissão para olhar para a arca de Deus. Mesmo os filisteus, que eram pagãos, não se atreveram a remover sua cobertura. Anjos do céu, invisíveis aos olhos humanos, sempre a acompanhavam em todas as suas viagens. A ousadia e a irreverência do povo de Bet-Semes foi imediatamente castigada. Muitos morreram na hora. Esse castigo não levou aqueles que sobreviveram a se arrepender de seu pecado, mas apenas a olhar para a arca com medo e superstição. Ansiosos para ficar livres da presença da arca, os moradores de Bet-Semes enviaram uma mensagem ao povo de Criate-Jearim, pedindo que a levassem embora. O povo desse lugar recebeu a arca sagrada com muita alegria e a colocou na casa de Abinadab, um levita. Esse homem escolheu seu filho Eleazar para cuidar dela, e nesse lugar ela ficou por muitos anos. Toda a nação reconheceu o chamado de Samuel para ser profeta. Ele provou sua fidelidade ao transmitir fielmente os avisos divinos à família de Eli, por mais doloroso e difícil que esse dever tenha sido para ele. O Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo o Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. 1 Samuel 3, versículos 19 e 20. Samuel visitou as cidades e aldeias em todo o país, pois esperava que o povo convertesse o seu coração ao Deus de seus pais, e seus esforços trouxeram bons resultados. Depois de sofrer com a opressão de seus inimigos por 20 anos, todo o povo de Israel buscava ao Senhor com súplicas. Samuel os aconselhou: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele. 1 Samuel 7, versículos 2 e 3. A religião prática era ensinada nos dias de Samuel, da mesma maneira que Cristo ensinou mais tarde, quando esteve na terra. O arrependimento é o primeiro passo que todos aqueles que desejam voltar para Deus devem dar. Devemos nos humilhar diante de Deus e jogar fora todos os nossos ídolos. Quando fizermos tudo o que pudermos, o Senhor nos mostrará a sua salvação. Samuel se torna juiz. Uma grande assembleia foi realizada em Mispá, e ali eles fizeram um jejum solene. Com profunda humildade de coração, o povo confessou seus pecados e concedeu a Samuel a autoridade de juiz. Os filisteus acharam que essa reunião era um conselho de guerra e decidiram fazer com que os israelitas se dispersassem antes que seus planos chegassem a se concretizar. As notícias da aproximação dos filisteus causaram grande terror em Israel. O povo suplicou a Samuel: não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. 1 Samuel 7, versículo 8. Enquanto Samuel oferecia um cordeiro em sacrifício, os filisteus se aproximavam cada vez mais para a batalha. Então o Senhor Todo-Poderoso, que tinha dividido o Mar Vermelho e aberto o caminho para Israel passar através do Jordão, revelou seu poder novamente. Uma terrível tempestade caiu sobre o exército que avançava, e aquela terra ficou coberta de corpos dos poderosos guerreiros, espalhados por toda parte. Os israelitas ficaram com muito medo, mas estavam cheios de esperança. Quando viram que seus inimigos estavam mortos, compreenderam que Deus os tinha perdoado. Embora não estivessem preparados para a batalha, eles pegaram as armas dos filisteus mortos e perseguiram o restante do exército que estava fugindo. Os israelitas ganharam essa vitória no mesmo campo onde 20 anos antes tinham sido derrotados pelos filisteus.
quando os sacerdotes foram mortos e a arca de Deus foi tomada. Os filisteus foram derrotados tão completamente que entregaram todas as fortalezas que tinham tomado de Israel e evitaram entrar em conflito com eles por muitos anos. Outras nações seguiram o exemplo dos filisteus, e assim os israelitas desfrutaram paz até o fim do governo de Samuel como juiz. Para que eles nunca mais se esquecessem desses acontecimentos, Samuel ergueu uma grande pedra como lembrança. Ele lhe deu o nome de Ebenezer, a pedra da ajuda, e disse ao povo: até aqui o Senhor nos ajudou. 1 Samuel 7, versículo 12. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você não é inscrito em nosso canal, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.